Olá, Lena, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou aqui para conversar com a Ieda Mendes, ela que é agrônoma da Embrapa Cerrados, sobre esse chamado exame de sangue da terra. Ieda, seja muito bem-vinda, uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. E aí, conta pra gente que teste, que exame de sangue é esse? Então, é o seguinte, que hoje, quando um agricultor manda uma amostra de solo para o laboratório, basicamente ele tinha como avaliar apenas as propriedades de química e física, né? Então, basicamente pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, teor de argila, silto de areia. Havia uma grande lacuna nas nossas análises de solo, que era exatamente a ausência do componente biológico. Então, ao longo de 20 anos de pesquisa, nós desenvolvemos aqui na Embrapa o que a gente está chamando de exame de sangue do solo, que é uma análise que nos permite, através da determinação de duas enzimas, uma do ciclo do carbono e outra do ciclo do enxofre, a beta-glicosidase e a glicosulfatase, a gente poder acessar a saúde dos nossos solos, porque a base da saúde dos solos é a biologia do solo. Então, e a gente fala que é um exame de sangue do solo, porque através dessa determinação, a gente pode antecipar problemas assintomáticos de saúde do solo. Então, a gente pode antecipar esses problemas antes que eles se revertam em perdas de rendimento de grão nas nossas lavouras. Por isso que a gente chama ele de exame de sangue do solo. Esse estudo está sendo feito há mais de 2 décadas e o teste ele é possível em solos aí do Cerrado, por enquanto. Exatamente, foram 21 anos de pesquisa já, e ao longo desse ano a gente formatou essa tecnologia para o bioma cerrado, porque uma parte muito importante dessa tecnologia são algoritmos de interpretação que vão nos permitir saber se para determinado tipo de solo, aquele nível de atividade enzimática está alto, está médio ou se está baixo. Como no exame de sangue, né? Às vezes você faz o seu exame de colesterol, você quer saber se o seu colesterol está alto, está baixo, como é que está, então você tem que ter uma interpretação daquele exame. Então, ao longo desses 21 anos, a gente desenvolveu várias estratégias para a gente gerar essas tabelas de interpretação, que por enquanto está formatado só para o bioma cerrado. Mas a nossa ideia é, já nos próximos 2, 3 anos, expandir esse exame de sangue do solo para outras regiões do Brasil também, né? Principalmente Paraná, aí o Rio Grande do Sul. E atualmente, além de estar formatado para o bioma cerrado, a gente também está falando só de culturas anuais. E é interessante também que a gente também expanda isso aí para outras culturas, né? Então, como a cana, as pastagens, áreas de reflorestamento, o café. Então, isso aí é pesquisa para os próximos 2, 3 anos. Eu acredito que tem muita gente assistindo a nossa entrevista e dizendo, tá, mas para que tudo isso? Isso, para quem é dessa área agrícola, agronômica, sabe a importância. Eu vou pedir para ti, então, Ieda, explicar para quem está assistindo, para quem não é desse meio, qual é que é a utilidade de todo esse teste, de todo esse diagnóstico. Então, um solo saudável é um solo que armazena mais água, ele é mais produtivo, ele sequestra mais carbono, ele emite menos gases de efeito estufa, ele tem um maior potencial de ciclagem de nutrientes, então o agricultor pode até reduzir a quantidade de adubo que ele usa naquelas áreas. Ele tem um maior potencial de controle de pragas e doenças, de controle biológico. Então, assim, o agricultor tem um solo saudável na propriedade dele, ele já sai ganhando, e com isso também sai ganhando a sociedade e o meio ambiente como um todo, né? Então eu falo assim que toda boa empresa investe na saúde do seu trabalhador, né? E quem que é o grande trabalhador das nossas lavouras? Não os nossos solos? Né? São os nossos solos que armazenam água, que fornecem nutrientes para as plantas. Então, vamos manter a saúde dos nossos solos, porque um solo saudável, ele é muito mais produtivo do que um solo doente. Então essa é a grande vantagem da gente ter solos saudáveis nas nossas lavouras. E quanto que custa fazer uma análise dessas? Olha, hoje está em torno de 120 a 150 reais. Vai variar conforme o local, mas basicamente é em torno de 120 a 150. E tem toda uma técnica na hora da coleta da amostra. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia para facilitar ao máximo para o agricultor e também para os laboratórios comerciais que vão estar prestando esse serviço para os agricultores. Então, as técnicas de coleta do solo são idênticas às que o agricultor já usa normalmente para fazer amostragem de química de solo. A única coisa que vai mudar é a camada diagnóstica, porque geralmente na análise de química do solo, o agricultor trabalha com 0 a 20 centímetros. E na bioanálise, esse exame de sangue do solo, a gente está trabalhando com a camada diagnóstica de 0 a 10 centímetros. É a única coisa que muda, mas as técnicas de amostragem, a época de coleta dessas amostras de solo é idêntica ao que o agricultor já está acostumado a fazer para a química do solo.
Sem contar que essa análise ela serve também para o produtor recuperar uma área degradada, porque a gente sabe que no Brasil a maioria dos solos é super rico em nutrientes, mas com a questão da exploração, com o tempo, os nutrientes vão diminuindo e até se tornam escassos. Mas aí um exame desse pode ser feito e aí ele pode ser recuperado e voltar a ter todos aqueles nutrientes e poder produzir o máximo possível. Exatamente, é isso que a gente tem visto, que muitas vezes a gente tem solos quimicamente, do aspecto de química, estão ótimos, mas quando chega na parte de biologia do solo, de saúde do solo, eles estão em estágio de degradação ou então de declínio. Então, mas isso aí a gente não tinha como saber, porque a gente não tinha essas determinações nas nossas análises, né? Então agora a gente está iniciando uma nova fase na nossa forma de entendimento do solo, né? Um novo olhar sobre o solo, que vai muito além dessa questão de excesso e falta de nutrientes, onde a gente passa a ter a presença do componente vida do solo, que é a base da saúde do solo, né? Então, muitas vezes, solos doentes são produtivos, mas eles são produtivos à custa da entrada de grandes quantidades de adubos e pesticidas. Então, o solo saudável não, o solo saudável é um solo produtivo, que pode até prescindir de menores quantidades de adubos e pesticidas. Essa que é a grande vantagem de se estar com um solo saudável. É um solo que, assim, que te ajuda a ter uma agricultura vibrante, que além de produtiva, né, também está prestando importantes serviços ambientais para o agricultor, para a sociedade, para o planeta como um todo, né? Você falou que daqui cerca de 2, no máximo 3 anos, essa análise deve estar disponível aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul e tantos outros municípios de onde a gente está aqui gerando o NT Sul. Já tem parceria, já tem estudo sendo desenvolvido? Vocês são abertos a novas parcerias? Somos sim, essa é a nossa grande expectativa. Já temos várias unidades da Embrapa aí no Sul, universidades, que já nos contactaram e a gente já está delineando já uma forma de fazer esses trabalhos em parceria conjuntamente, né? Exatamente para acelerar a chegada dessa tecnologia até os agricultores aí do Sul também, né? Do Sul do país. Então, a nossa expectativa é que no máximo 2, 3 anos a gente já consiga ter essas tabelas de interpretação gaúchas, né? Adaptadas para o Rio Grande do Sul. Porque conforme muda o ambiente, muda o valor dessas atividades das enzimas. Então, a gente sabe que aí no Sul, os níveis de atividade são muito mais altos do que os níveis de atividade aqui do Cerrado. Então, por isso que a gente tem que fazer toda uma formatação dessas tabelas de interpretação aí para a região Sul. Então, por isso que a gente precisa de mais pesquisa, para formatar essa tecnologia aí para as condições de vocês. Isso vai ser rápido, eu acredito. E Eda, agradeço a tua participação, agradeço você ter falado aí da bioanálise, o chamado exame de sangue do solo, para os nossos telespectadores aí de tão longe, né, de Brasília. Olha, eu que agradeço muito a oportunidade, um abraço a todos, muito obrigado, viu, gente? Tá bom, então, Lena, essa foi a participação da Ieda Mendes, ela que é agrônoma da Embrapa. Eu volto com você.